Hoje, a minha carteira está posicionada dessa forma. Então, aqui você consegue perceber que eu tenho aí 1.311.000 investidos e a minha carteira está distribuída dessa forma. 31% ações, 50% fundos imobiliários, um pouquinho de ETF, um pouquinho de tesouro direto, um pouquinho de cripto aqui também. Inclusive, o aporte desse mês foi em ETF, justamente para rebalancear isso aqui, a gente vai conseguir subir um pouquinho esse percentual. Porém, perceba que praticamente 80% da minha carteira é geradora de renda. Então, desses 1,3 milhões, eu tenho praticamente 1 milhão gerador de renda. Quando você vai se aposentar através de qual ativo? Você vai aposentar através de qual modelo? Porque a verdade é que hoje no Brasil a gente tem vários tipos de investimentos e os investimentos na bolsa a gente tem investimentos que geram renda passiva e investimentos que não geram renda passiva. Inclusive, um livro muito famoso que é o Faça Fortunas com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, que foi o único livro que eu vi na minha vida o Luiz Barsi recomendando. Apenas esse livro aqui que ele recomendou. Que o Décio Bazin, ele mostra como que você vai investindo em ações conquistar a sua aposentadoria. O Barsi, ele vive hoje aposentado com os dividendos que ele recebe de ações. Ele tem lá seu patrimônio de 4 bilhões, né? Tá bem distante do que a gente tem aqui na nossa realidade no momento, mas o que eu quero te mostrar com isso aqui é que a própria filha do Décio Bazin, que é o autor desse livro, ela precisou converter alguns ativos da sua carteira em ativos geradores de renda. Então, às vezes, você tem algumas ações que o objetivo dela não é gerar renda. Inclusive, aqui na minha carteira, você vai ver que tem algumas ações aqui que o objetivo dela não é gerar renda. Grande parte da minha carteira provém fluxos, porque eu realmente sou adepto do Dividend Invest, que é investir em ações para te prover dividendos, você aumentar seu fluxo de caixa, para assim você conseguir gerar uma bola de neve. Mas você consegue perceber aqui que não são todas as ações que estão aí pagando mais de 6% de dividendos. Você depara com uma posição muito grande na minha carteira, a quarta maior posição da carteira, não paga 6% de dividendos. A Auren não tá pagando dividendo, a Wiz não tá pagando dividendo. Aqui eu também tenho um pouquinho de B3, um pouquinho de soja que também não tá pagando dividendo. Ou seja, se você está focado e nesse momento você quer só pensar em aposentadoria, você precisa alternar a sua carteira para geradores de caixa. A gente tem no Brasil hoje um tipo de investimento dentro da Bolsa de Valores, que são os fundos imobiliários, que eles são os mais apropriados para aposentadoria, porque eles pagam mensal, tem um fluxo de 95% payout obrigatório, então isso é mais fácil. Inclusive foi o que a filha do Décio Bazin fez. Ela trocou algumas ações por um pouco de fundo imobiliário para poder justamente prover renda passiva. Por que eu tô te dizendo isso? Porque agora quando a gente vai fazer a conta, e eu vou te mostrar o quanto que tá rendendo a minha carteira, eu não incluí dentro dessa carteira criptomoeda, eu não incluí dentro dessa carteira ETFs. A gente tem aqui uma posição em ETFs, em tesouro direto, e nenhuma dessas posições eu incluí ali na nossa conta, porque não são ativos geradores de renda. E aqui eu não tô considerando valorização de cota, eu tô considerando o quanto esse ativo tá me gerando de renda realmente. Porque, pensa comigo, vamos supor que você se aposentou e você tem Banco do Brasil na sua carteira, beleza? E aí, o Banco do Brasil valorizou 100% no ano, mas não pagou nada de renda, não pagou nada, na zero de dividendo. Você, para conseguir essa renda, você precisaria vender seu Banco do Brasil. E vamos supor que você tivesse só uma cota, só para exemplo didático. Você pegaria aquele dinheiro, usaria ele como dividendo, e aí você não teria mais capacidade de comprar um novo Banco do Brasil, porque você gastou aquele dinheiro, ou seja, a sua renda passiva acabou. Então, dito isso, eu peguei todos os meus fundos imobiliários, todas as minhas ações, inclusive, engraçado demais, eu tava vendo aqui quais são os vídeos mais vistos do canal, e aqui eu vi esse vídeo, ó, quanto tá rendendo a minha carteira de fundos imobiliários, e foi justamente esse vídeo aqui que me inspirou a gravar esse vídeo que eu tô gravando pra vocês agora, porque vocês estão pedindo pra caramba, e eu vi que um vídeo desse aí, e realmente, nesse vídeo vocês gostaram pra caramba, né, deram 14 mil likes ali, muita visualização, quer dizer que realmente vocês gostaram do conteúdo, por isso fiquei inspirado em gravar esse vídeo, e olha só esse print aqui, meu amigo, quantos fundos imobiliários naquela época estavam valorizados, né, olha só isso aqui, a minha carteira tava toda verde em valorização, não era nem provento não, rentabilidade, retorno total não, em valorização, olha isso aí, e hoje os fundos imobiliários estão aí na pior, né, realmente caíram e o pessoal com medo, quero ver quando esse negócio virar, daí eu peguei todos esses fundos imobiliários e todas as minhas ações e joguei aqui numa planilha, que inclusive essa planilha eu vou deixar no final aqui do vídeo, vou deixar na descrição, eu vou te ensinar a baixar ela, tá, porque aqui eu fiz algumas automações que dá pra você calcular aí o quanto que você tá recebendo dividendos de verdade, qual que é o seu yield on cost mensal, vai ficar bem bonitinho aqui. Aqui em vermelho eu sublinhei tudo o que paga pouco dividendo, que realmente é uma posição da minha carteira e eu tô focando mais em valorização do que dividendos no momento, tá? Aqui inclusive eu posso te mostrar que eu investi em Sanepar há um tempo atrás e essa empresa, pela valorização, tá com yield on cost de 9%, só que eu fui aumentando minhas posições em SAPRE 4 e aí aqui o yield on cost tá de 5,9. Então eu tô levando em consideração o yield on cost, não tô levando em consideração o dividendo, porque tem algumas empresas que eu tô com o meu preço médio acima da cotação, então você tem que levar em consideração o seu yield on cost, do mesmo jeito dos fundos imobiliários, se você levar em consideração o dividendo yield, vai dar um pouquinho mais do que isso aqui se você focou seus aportes agora nos últimos meses,
meses, que foi o que eu fiz, eu tô aportando muito nos últimos meses, e aí volta e meia uma cotação cai, né? Você não vai acertar no curto prazo uma cotação e vai subir instantaneamente. Então seu yield on cost vai ficar um pouco abaixo do dividendo yield. E aí depois eu só vi aqui o quanto que teoricamente eu receberia desse ativo por ano, levando em consideração o yield on cost. E aqui a gente tem Banco do Brasil, eu tenho 3.300 ações, eu receberia R$7.000 no ano de Banco do Brasil, de Taesa eu receberia R$6.000, de Vale eu receberia R$7.000 e assim por diante. E eu fiz isso aqui com todos os ativos geradores de renda, as ações e os fundos imobiliários, tá? Então eu peguei tudo e multipliquei. O patrimônio total dos ativos geradores de renda, porque a minha carteira total tem 1,3 milhões, mas os geradores de renda apenas 1,79 milhões, tá? Então eu tenho 300 mil investidos em outros ativos não geradores de renda. Praticamente ali vai quase dar 30% da carteira, dá uns 20 e poucos por cento da carteira. E aí os dividendos esperados seriam, né, a soma de todos esses dividendos aqui. É lógico que quanto mais aporte você vai fazendo, mais difícil vai ficando de fazer esse cálculo. Por isso que a gente tá olhando para dividendo esperado, tá? E aí deu 106 mil no ano. Neste ano, esse é o esperado a receber. E isso aqui é lindo de ver, porque se você manter constância de aporte, se você realmente abdicar do presente para poder investir no futuro, se você, ao invés de gastar todo o seu salário, economizar 10% para que você possa investir e tiver conhecimento para investir em boas empresas, você vai ver isso aqui acontecendo na sua carteira. Olha lá, em 2021, no ano, eu ganhei R$500 de dividendo. Depois foi subir. É lógico que aqui em 2024 aumentei muito meus aportes, e aí subiu pra caramba os dividendos, mas mesmo lá quando eu tava com a mesma métrica de aporte, perceba, foi multiplicando pra caramba. Daqui pra cá multiplicou 5 vezes, daqui pra cá multiplicou mais 2 vezes, daqui pra cá multiplicou pra caramba, porque eu aumentei também os aportes pra caramba. Em 2025, eu já tô quase batendo 2024 e a gente tá em março ainda. Então, essas escadinhas serão consecutivas e crescentes, assim como você também pode fazer, porque além de você aumentar o seu aporte, você também vai aumentar seus dividendos, aumentando seu fluxo de caixa. Se no começo você aportava R$200 e agora você tá recebendo R$200 de dividendo, você tá aportando 400, né? E levando em consideração que você vai aumentar os seus aportes, que você não vai trabalhar sempre no mesmo lugar, você vai ganhar suas promoções, você vai, só de você investir, você aumentar o seu intelecto estudando DRE, empresa, investimento em geral, artigo científico e tal, você vai conseguir promoções, um emprego melhor, vai ganhar mais dinheiro, e aí você vai conseguir aportar mais também. Levando isso em consideração, eu tenho um dividendo esperado de 106 mil, a um patrimônio investido hoje, 1.079.000, eu tenho um yield on cost, então, de 9,8%, que dá um yield on cost mensal de 0,79. Lembrando que isso aqui eu tô levando em consideração nada de valorização de cota, tá, galera? Só dividendo. Se uma empresa valorizar pra caramba, não tá levando em consideração aqui nesse cálculo. Eu tô importando com valorização? Lógico, valorização é importante, você vai multiplicar seu capital, às vezes você pode fazer umas mudanças na carteira, seu yield on cost vai subir ainda mais, mas aqui eu tô calculando só a renda passiva. É como se todos os ativos ficassem paradinhos. Eles não vão subir mais, tá? Não vão subir. Se a gente tá investindo em boas empresas, bons fundos imobiliários, a tendência é que pelo menos eles se mantenham no mesmo valor e subam, principalmente empresas. Subam, né? Porque não paga 95% de payout. Os fundos imobiliários pode ser que permaneçam ali realmente com as suas cotações muito próximas do que eram, mas o seu dividendo tende a aumentar justamente por conta da melhora do ativo. Então aqui a gente tá levando em consideração apenas o yield on cost, não estão levando em consideração a valorização. É importante que isso fique dito, porque senão o pessoal vai olhar ali, mas o yield on cost é 0,79, apesar de ser isento de imposto de renda, eu consigo investir numa renda fixa que rende mais. Mas o yield on cost ali de 9,88, eu consigo investir hoje no pré-fixado que rende 14%, que rende 15%. Pois é, Calabreso, né? Pois é. Você não vai ter essa oportunidade sempre. A renda fixa realmente tá em ótima oportunidade no momento. Você não vai ter essa oportunidade para sempre. Daqui 4 anos, quem investiu em ação vai continuar com o yield on cost bom, mas você não vai ter a oportunidade de continuar investindo em pré-fixado. Então, isso se chama custo de oportunidade. E além disso, aqui a gente não tá considerando valorização de cota. Então, é lógico que não faz sentido você fazer essa comparação, tá? Eu já comparei também aqui no canal ações, fundos imobiliários e renda fixa. Como que é interessante você ter os três na carteira e não faz sentido você pensar que um é melhor que o outro, porque cada um faz a diversificação da sua carteira de maneira eficiente. Segundo o Markowitz, não sou eu que tô falando, é o cara que ganhou o Prêmio Nobel de 1962. Não sou eu que tô falando. Você entendeu que não sou eu que tô falando isso? Tirei de fontes, não. Prêmio Nobel, entendeu? Dito isso, a renda passiva mensal vai dar de 8.894. Isso é a minha renda passiva mensal agora, tá? É a minha média mensal. Vai ter mês que eu vou ganhar um pouquinho mais, vai ter mês que eu vou ganhar um pouquinho menos, mas a média mensal é 8.889. E aí a pergunta vai pra você. 8.889, dá pra você viver sua vida hoje? Deixa aí nos comentários. Pausa um pouquinho o vídeo, deixa aí nos comentários. 8.894, daria pra você viver o que você vive hoje? Dá pra você custear tudo e ainda sobrar um pouquinho pra você aportar? 8.894? Porque sendo bem sincero, 8.894 até dá pra você viver, mas você não vai viver uma vida que você merece, né? Você não vai viver e não vai aproveitar do melhor da terra como Jesus Cristo manda nós fazer. Então, na minha opinião, 8.800 é pouco, principalmente pra você que é jovem, principalmente pra você que tem aí 10, 20, 30 anos pra aportar ainda, isso aqui é pouco, né? E levando em consideração que quando você recebe
receber esse dinheiro, lembra, isso virou seu salário. Como virou seu salário, 10% eu tenho que tirar para aporte. Então eu já coloquei aqui, ó, reaporte, 10% desse valor. 10% desse valor vai ser 889. Então a aposentadoria de verdade é 8 mil reais. 8 mil reais, consegue te aposentar? Tem muita gente, inclusive, que vai falar sobre o IPCA. Léo, mas se eu aposentar com 8 mil reais, como o meu dinheiro vai perdendo valor no decorrer do tempo, quer dizer que daqui 10 anos, os 8 mil reais não vai valer a mesma coisa que 8 mil reais hoje. Então, lá daqui 10 anos eu não vou estar mais aposentado com 8 mil reais? Não. Isso é uma falácia. Isso é viés matemático, na verdade, né? A gente tem vários argumentos que destroem isso aí. Primeiro argumento, não tô falando que o IPCA não existe, tá? O IPCA existe, se você não tomar atitude, ele vai realmente corroer o seu poder de compra. Mas eu tô te dizendo que as ações dos fundos imobiliários, eles repassam o IPCA, então as ações dos fundos imobiliários não vão ficar parados, os seus dividendos iriam aumentar, reajustando o IPCA. Porque se a ação, o fundo imobiliário não conseguir repassar a inflação, eu tenho que tomar uma providência disso. Qual que é essa providência? É o próprio reaporte, tá? O próprio reaporte. Eu peguei aqui o IPCA médio do Brasil depois do Plano Real, lá de 1997 pra cá. O Plano Real foi em 1994, mas até a estabilização das taxas, peguei de 1997 pra cá. O IPCA médio gira em torno de 5,5. 5,5, esse é o IPCA médio, tá? Do Brasil. Então, teoricamente, os seus 8 mil perderiam 440 reais de valor por ano. Olha pra você ver. Se você ficar quieto, você vai perder isso aí por ano de poder de compra. Passar 20 anos, seu 8 mil reais não vale mais nada, praticamente, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um reaporte. Por isso que eu separei aqui 10%. Ah, eu quero reaportar 20. Também pode reaportar 20, não tem problema nenhum. Ah, eu quero reaportar 30. Tudo bem. 10% é um bom valor, tá? 10% você já consegue manter seu poder de compra. Eu fiz uma tabelinha aqui, inclusive, do lado aqui pra você ver. Como que funciona isso? Ó, no mês 1, eu vou pegar esse reaporte e vou aportar em empresas que pagam dividendos com o meu yield on cost mensal ali, que seria 0,79. Então eu vou ter de dividendos R$7 a mais por mês por conta desse aporte. No próximo mês, R$14, depois 21, depois 28, depois 35 e assim por diante. No final do ano, fazendo esse reaporte, quer dizer que a minha renda passiva, que antes era 8.894, vai aumentar R$547, tá? É isso aqui que vai aumentar. E aí o dividendo que eu já recebo na minha carteira é 8.894. Esse dividendo sim vai sofrer impacto da inflação junto com esse novo dividendo. E eu fiz essa tabelinha automática justamente para você fazer o seu cálculo. Eu tô fazendo aqui dessa carteira minha. No momento, ela vai mudar conforme o tempo vai passando, mas você pode pegar a sua carteira e jogar aqui os dados para você conseguir fazer. Tá tudo automático, tá? Vou ensinar como que você vai baixar ela no final do vídeo. E aí, significa dizer que por mês eu vou perder de valor aqui R$39,90, porque eu peguei o IPCA médio mensal aqui de 0,45. Então, R$39,80 aqui vai ser de perda. No final do ano, quanto que eu teria perdido de poder de compra? R$479. Mas quanto que eu teria ganhado de poder de compra porque eu tô fazendo meus reaportes? 547. Então a aposentadoria corrigida no final do ano dá 8.961. Ou seja, eu terminei o ano ganhando mais dividendo do que o que eu ganhava no ano passado, só fazendo esse reaporte. E aí eu continuo fazendo isso. Aporto 10% e eu vou consecutivamente, durante todo o meu período aposentado, eu vou continuar fazendo esses reaportes de 10% para me manter o meu poder de compra. Para que a minha aposentadoria de 8 mil não chegue daqui 10 anos e eu não consigo comprar nada com 8 mil. Se eu fizesse esses reaportes, daqui 10 anos, o valor que eu tenho lá vai ser o mesmo valor correspondente a 8 mil. Pô, vamos supor, vai ser 30 mil, mas os 30 mil lá compram a mesma coisa que os 8 mil compra hoje. Ou seja, eu tô mantendo o meu poder de compra fazendo esse reaporte, tá? Então você consegue sim manter esse valor de aposentadoria se você fizer os reaportes. Levando em consideração que as ações também repassam a inflação. Então aqui a gente tá jogando um pouquinho contra, né, a nossa carteira. Eu teria um rendimento muito melhor, mas enfim. Beleza, Léo, eu entendi quanto que rende aí 1,3 milhões. Desse 1,3 milhões eu tenho que olhar para a carteira geradora de renda, que no caso aqui é 1 milhão. Desse 1 milhão, o dividendo esperado é 106 mil por ano. O yield on cost, então, é praticamente 10%, o que vai dar ali 0,79% mensal. E aí, para eu manter esse poder de compra, que vai ser de 8.894, eu preciso tirar 10%. Isso é o maior ensinamento desse vídeo, cara. Se você levar esse ensinamento para sua casa, já tá bom esse vídeo. Você já aprendeu o que deveria desse vídeo. Quando você se aposentar, você não pode pegar os 8.894 e gastar tudo de churrasco. Você não pode. Você tem que pegar desses 8.894 e tirar 10% e você continuar aportando. Porque quando você trabalhar, você não tirar 10% para aportar. Agora que você tá aposentado, aquilo é seu salário. Você tira 10% e continua aportando, senão você perde seu poder de compra. E aí, só pra gente finalizar o vídeo aqui agora, eu quero te mostrar qual que seria o potencial dessa carteira se eu não me aposentasse agora. Porque se eu não me aposento, eu pego esses dividendos e continuo investindo, correto? Então, se eu pego esses dividendos e continuo investindo, e se eu não me aposentei, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para continuar investindo também, então eu vou continuar fazendo meus aportes, eu quero te mostrar o potencial que essa carteira minha ficará se eu continuar mantendo os meus aportes e se eu continuar mantendo esse yield on cost, que, convenhamos, não é nem um yield on cost assim tão bom. Você que começou a investir por agora, você vai ter um yield on cost melhor do que o meu, que eu comecei a investir lá nas altas pós-pandemia, que foi quando eu me formei. Então minha carteira vai demorar um pouquinho mais do que a sua para poder bater a média. Eu comprei preço caro, eu tô reduzindo o preço
preço agora. Então você tem um potencial, inclusive, de ter um yield on cost mensal maior. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o potencial do longo prazo. Se você abstém de se aposentar agora, porque eu poderia me aposentar com isso, mas eu me abstenho de me aposentar com isso, continuo trabalhando para que eu continue aportando e use os dividendos como aporte também, tá? Então como que a gente vai fazer? Eu vou entrar na Ward, vou deixar o link aqui na descrição. A calculadora de juros compostos da Ward ela é gratuita, então você consegue entrar aí e fazer os cálculos. E aqui na parte de investimento inicial, eu vou colocar o quanto que eu já tenho. Então você vai colocar o quanto que você tem também, tá? E eu vou pegar só o ativo gerador de renda passiva. Eu não vou nem pegar esse valor aqui total da minha carteira, porque eu quero te mostrar só através da rentabilidade do fluxo de caixa. Eu não tô nem levando em consideração a valorização, porque esses outros 300 mil tem ativos de valorização. Tem Bitcoin que valorizou pra caramba. Se você ver aqui, os ETFs valorizaram pra caramba. As criptomoedas também valorizaram pra caramba. Então, deveria levar em consideração, mas eu tô te provando que só o fluxo de caixa ele é capaz de te aposentar. Só o fluxo de caixa. Não que isso é o melhor dos mundos. Não. Se você junta fluxo de caixa mais valorização, e aí você é uma pessoa madura pra entender isso, você consegue com certeza se aposentar ainda melhor. É ainda melhor. Então vamos pegar aqui, ó, e eu vou pegar esse valor aqui, 1.079.000, que é o que eu tenho hoje investido em gerador de renda, tá? Hoje meus aportes mensais estão na casa, pô, começou lá R$10, eu lembro que eu comprei a primeira cotinha 7,97 do MXRF11, um tempão atrás, uns 8 anos atrás, quando eu ainda estudava, cursava medicina ainda. Depois que eu me formei, fui melhorando os aportes, 1.500, 3.000, e aí depois foi melhorando ainda mais. Hoje tá na casa aí dos 30 mil reais mensais, então eu vou colocar aqui 30 mil reais de aportes mensais, e aí eu vou deixar, hoje eu tenho 27 anos, vou fazer 28 agora em maio, então eu vou colocar que eu vou aportar até meus 50 anos, aposentar com 50 anos tá ótimo, né, bem melhor do que a média. Então ainda faltam 22 anos, vou considerar que eu já tô com 28, então 22 anos, vou colocar aqui, ó, trocar aqui de meses para ano. Rendimento mensal, vou colocar o 0,79, porque é isso mesmo a rentabilidade da minha carteira? Não, não é isso a rentabilidade da minha carteira, isso aqui é só o pagamento de dividendos, sem levar em consideração a valorização. Repetir isso várias vezes para que fique bem claro, né? E a minha expectativa de renda passiva, quando eu comecei a investir, eu lembro que eu falei pra princesa, se a gente se aposentar com 30 mil vai ser bom demais, né, princesa? 30 mil já, meu Deus do céu. O Leozinho lá tinha sonhos que hoje o Léo já realizou, e o Léo de hoje tem sonhos que o Leozão do futuro vai realizar, né? Então hoje a minha expectativa de renda passiva não é mais a expectativa de renda passiva do Leozinho, que era 30 mil. Hoje minha expectativa de renda passiva é 70 mil, 100 mil, e eu tenho certeza que vamos conseguir ainda mais. Então aqui você dá um calcular, e aí você vai ver que, ó, meu resultado em 22 anos, eu vou ter 35 milhões de reais, né? Meu 1 milhão mais os meus aportes mensais me gerarão aí 35 milhões de reais. E eu vou ter uma renda passiva aí, nesse yield on cost, de 277 mil reais. Isso aqui porque eu coloquei para aposentar com 50 anos, meu amigo, com 50 anos. Se você vai se aposentar com 55, com 60, o negócio vai ficando cada vez melhor. Olha só, se eu me aposentar com 55 anos, 27 anos de aplicação, olha o 35 milhões multiplicando, quase dobrou. Eu só aumentei 5 anos. Por quê? Juro composto. Quanto antes você começa, mais tempo você tem pra multiplicar. Ah, Léo, já tenho 40, 50, 60. Mano, agora então você tem que começar o quanto antes. É você mesmo que tem que começar. Você tem menos tempo, tem que começar o quanto antes. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu já tenho 60 anos, não vou começar a investir, porque agora não dá mais tempo. Ah, se você ficar desse jeito, realmente vai perder mais 1, mais 2 anos. É melhor que você comece agora, mesmo que o juros composto demore um pouquinho mais a trabalhar a seu favor, pô, pelo menos melhor que o INSS você vai aposentar. Você junta o INSS com mais a sua aposentadoria, o que você não pode fazer é ficar quieto, dá desculpa, né? Então, com 27 anos, já multiplicaria de 35 para 58. Se eu colocar 60 anos, e olha que 60 anos, quase ninguém aposenta com 60 anos hoje. Pelo INSS, pô, meu avô foi aposentar com 72 anos. É loucura, né? 60 anos já é uma idade, assim, excepcional para se aposentar. Olha os 58 milhões multiplicando para 96 milhões, cara. Os 35 milhões multiplicaram para 96 milhões, porque eu aumentei 10 anos de aporte ali, né? E lógico, daqui a 10 anos, a minha pretensão é que eu aporte mais. Eu não quero continuar aportando 30 mil. Se eu tiver condições de aportar 100 mil, eu vou aportar 100 mil. Se em algum momento eu tiver a oportunidade de aportar 1 milhão, eu vou aportar 1 milhão. Então, você vai evoluindo conforme o tempo vai passando. E aí a renda passiva ali, o quanto que ficaria? 760 mil reais, né? Então, não é questão de opinião, meu amigo. Você precisa fazer conta. Não é questão de opinião. Ah, eu acho. Não, você tem que fazer conta. Planejar a sua vida. Você precisa vir aqui, fazer suas continhas. Quanto que eu tenho que guardar pra me aposentar com tanto? Quanto que eu tenho que guardar pra me aposentar com... Pô, o meu sonho é aposentar com 5 mil. Ah, então quanto que eu tenho que guardar? É só você vir aqui e fazer suas contas. Quanto que eu tenho que... Léo, não tenho nada pra começar. Olha isso aqui que eu vou te mostrar agora. Não tenho nada pra começar. E eu tenho só 300 reais pra me aportar por mês. Só isso. Eu prometo que eu vou estudar. Eu não vou depender só do fluxo de caixa. Eu vou ter uma rentabilidade um pouquinho maior do que a 0,79 que você consegue. Aqui eu tô pegando só o fluxo de caixa da carteira, cara. Durante 35 anos aí, ó, os 300 reais durante 35 anos, que é o tempo que você colabora com o INSS. Olha lá, o INSS se aposenta com 1.518, que é o salário mínimo, né? Vamos ver quanto você vai ficar? Ó, você vai ser milionário.
milionário, cara. Mesmo você começando com zero, 300 reais. Ai, Léo, aí agora é sobre contas, né? Não tenho 35 anos, já tô com 30 anos. Eu quero me aposentar com 50, então só tenho 20 anos. Pô, se você tem menos tempo, você tem que aportar mais. Porque se você tem só 20 anos, olha lá, não vai dar. Então você tem que aportar mais. Pô, eu tenho que aportar, então, ao invés de 300, eu tenho que aportar 700 reais pra eu ter 1 milhão. Nossa, 700 não deu. Tem que aportar 1.500 reais. Então, tá vendo quanto tempo é importante? Ó, com 1.500 reais, aí você conseguiu virar milionário. E não tem nada também de você não ser milionário. Com 500 mil reais, você já tem uma renda passiva ali de 4 mil reais, que é melhor do que a maioria das pessoas. O que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que, sim, você consegue aposentar com 1 milhão de reais, você consegue aposentar com menos, você consegue aposentar com mais, depende do seu custo de vida, é óbvio, depende do seu custo de vida, depende dos seus sonhos, depende do quanto você tá focado em prover sua família, com qual luxo você quer prover sua família, mas o fato é que você precisa começar o quanto antes e o conhecimento vai ser o maior libertador da sua vida. Se você me der a honra de te ensinar, a única coisa que você precisa fazer é clicar no like e se inscrever no canal, que eu te prometo que eu vou te ensinar coisa pra caramba aqui. Vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Até mais investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.